Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos falando, bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. E conforme eu já expliquei para vocês, em alguns dos nossos vídeos eu vou trazer para vocês alguma curiosidade relacionada à eletrônica. E a curiosidade de hoje vai ser os cabeçotes de gravação e reprodução. Esses componentes aqui já se tornaram obsoletos. Os cabeçotes eram utilizados nos gravadores e toca-fitas. O gravador e toca-fita normalmente era o mesmo aparelho, o mesmo cabeçote fazia as duas funções, na maioria das vezes. O cabeçote é formado internamente por um núcleo de ferrite, uma bobina enrolada nele e uma pequena abertura na extremidade chamada gap. Na verdade, essa abertura não é oca, ela é recoberta por um plástico duro, mas é um material que não conduz um campo magnético, por exemplo. A fita cassete, que na verdade, o cassete era o nome da caixinha, onde era enrolada a fita. A fita era de um plástico recoberto com material à base de ferro. Então a fita passando aqui, ela pode ser imantada pelo cabeçote, ou então, se a fita já estiver imantada, ela pode transferir ou copiar o campo magnético dela para o cabeçote e aí induzir a tensão aqui na bobina. Na verdade, essa estrutura aqui fica dentro dessa armação blindada, que é isso aqui, ó. Na verdade, o cabeçote é essa peça aqui. Esses dois dentinhos que ele tem é o guia por onde passa a fita. Então vou mostrar para vocês rapidamente como é que era o processo de gravação e reprodução com o cabeçote. Aqui é o processo de reprodução. A fita imantada, a fita plástica com o material à base de ferro em cima imantada, ela passava aqui, rodava na frente do gap do cabeçote e o campo magnético da fita acabava induzindo uma tensão aqui na bobina. Como o campo magnético da fita era variável, ou seja, ele aumentava, diminuía, de acordo com o sinal de áudio que era gravado na fita, então a tensão induzida na bobina seguia as mesmas variações do campo magnético da fita. E daí, essa tensão alternada que saía da bobina, depois era amplificada pelo aparelho e saía no alto-falante. Então aqui é a função de reprodução. Na função de gravação era o contrário. Nós tínhamos que aplicar no cabeçote o sinal de áudio que ia gravar na fita e um outro sinal chamado bias. Esse sinal bias era um sinal de frequência muito alta que é aplicado na bobina para o campo magnético do cabeçote ser o suficiente para imantar a fita. Porque o sinal de áudio era fraco e não tinha intensidade suficiente para imantar a fita. Então, o bias deixava a fita já pré-imantada e aí o sinal de áudio fazia a corrente variar aqui na bobina e o campo magnético variável do áudio fazia com que a imantação da fita aumentasse, diminuísse e assim a fita ficava guardada com um campo magnético já variável de acordo com o sinal de áudio. Obviamente, vocês devem concluir ou devem perceber que o som que era gravado na fita estava em forma de campo magnético. Portanto, se a fita passasse perto de um ímã, por exemplo, se apagava as informações que estavam gravadas nela. Então, esses aqui são os dois processos que o mesmo cabeçote fazia. Ele reproduzia o campo magnético da fita, transformava em sinal de áudio, ou transformava o sinal de áudio em campo magnético e armazenava ele na fita. Observem aqui, eu tenho dois cabeçotes. Esse só tem dois terminais. É um cabeçote mono, ou seja, ele só ia trabalhar com um sinal de áudio. E esse outro cabeçote que tem 4 terminais, 2 na frente e 2 atrás, é um cabeçote estéreo, porque ele trabalha com 2 sinais de áudio, é como se fosse 2 cabeçotes numa única peça. Aqui embaixo também dava para você identificar a diferença entre o cabeçote mono, que ele tinha um gap só, tá vendo? Ó? E o estéreo, que tinha uma divisãozinha aqui no meio, ó, o gap de baixo e o gap de cima. Que a maioria das fitas cassete, na época, né, que se usava isso aqui, tinha som estéreo gravado em pistas, né? A fita era dividida em pistas e o cabeçote estéreo fazia a leitura ou a gravação de 2 dessas pistas. Já o cabeçote mono, ele fazia a leitura ou a gravação das 2 pistas juntos, aí o som era mono. Então é uma outra diferença que dá pra gente ver entre um cabeçote e outro. E agora eu vou ensinar para vocês como testar ele a frio. Mas antes, uma observação. Não poderia haver sujeira ou ferrugem aqui nesse gap, nessa parte aqui, ó. Porque senão o som ou saía muito baixo, ou saía fanhoso. Então, para você limpar o cabeçote, antigamente se usava diversos produtos, né, de limpeza, como por exemplo um algodão com álcool isopropílico, era o mais simples, né? Também, quando estava muita sujeira, se usava o Veja,
passava-se o Veja aqui, e depois o álcool isopropílico para acabar de limpar. E quando estava enferrujado, se usava um produto de limpa-prata chamado Kaol. Era um produto que tinha antes, né, que se usava muito em eletrônica. O Kaol tirava a ferrugem aqui do cabeçote, né? E aí você passava o álcool e ele ficava limpinho. Então basicamente eram esses produtos que se usavam para limpar a superfície aqui do cabeçote, que era o álcool isopropílico, o Veja e o Kaol. Mas, como eu falei, esse componente aqui se tornou já obsoleto. Mas eu vou ensinar para vocês como testar ele com multímetro. Para testar a bobina do cabeçote, você coloca o multímetro no vezes 10. E aí, como não tem polaridade, você coloca uma ponta em cada terminal da bobina. E a resistência vai variar de acordo com o tipo do cabeçote, o tamanho dele. Mas, em geral, a resistência dos cabeçotes varia de 100 ohms até 1K. Tem cabeçote de 100, 200, 300, 400, 500 ohms, até o máximo 1K. Se o ponteiro não mexer, significa que a bobina do cabeçote está interrompida, o que indica pra gente que o cabeçote está ruim. No caso do cabeçote estéreo, você tem que testar as duas bobinas, ou seja, os dois pinos da frente. Ah lá, esse aqui já deu uma resistência diferente, tá vendo? Ó? Ele deu 250 ohms e os dois pinos de trás tem que dar a mesma resistência dos dois da frente, tá vendo? A mesma resistência. Ou mais ou menos a mesma resistência, tá? Se der resistência diferente, os dois pinos da frente e os dois pinos de trás, ele tá ruim também. As bobinas do cabeçote estéreo, as duas bobinas, tem que dar a mesma resistência. Então, agora que vocês já fizeram uma volta ao tempo, né, ao tempo dos cabeçotes, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, mas seja educado nos comentários. E inscrevam-se no canal para receberem notificações dos próximos vídeos. Então, por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.